Bom dia, irmãos. Jesus é o nosso Senhor. Estamos aqui para a nossa última aula da turma 20 do CIAP. Nós estamos, graças ao Senhor, temos tido até o momento 26 aulas. Essa é a 26ª aula da história da vida da igreja. E temos percorrido aí ao longo de toda a história da igreja, né, dando uma pincelada, olhando várias experiências, vários grupos, várias situações, onde o Senhor tem feito uma obra ao longo de todos esses séculos, né, até chegar no momento atual, em que o Senhor, sentimos que o Senhor está preparando, né, a sua noiva, o Senhor está preparando um povo. Louvado seja o Senhor. E nós temos uma certeza e uma confiança, né, de que o Senhor tem nos escolhido para trazê-lo de volta. E vocês que estão aí no CIAP, servindo o Senhor, separando esse ano, né, para servir o Senhor, estão ainda com mais responsabilidade e uma oportunidade assim realmente maravilhosa para poder fazer parte dessa necessidade, dessa vontade do Senhor, né? Ó Senhor Jesus. Vamos então para a nossa última aula, que o Senhor possa nos abençoar, né, irmãos? E nos dar aí mais uma vez, uma boa aula, né? Um bom entendimento do que o Senhor tem feito ao longo de toda a história, né? Essa, então, seria nossa última aula. Lembrando que nós temos aqui visto sobre o Conde Zinzendorf, né? E todo o seu trabalho. Também gostaria ainda antes de entrar no Zinzendorf, lembrá-los da importância da participação de vocês. Estamos aqui finalizando, então nós vemos que vários de vocês foram muito bem, né? Alguns precisam se esforçar mais, mas é assim que funciona, né? Então, nós esperamos que todos vocês possam continuar, né? Buscar, né, cada vez melhorar mais. Nessa lição, nós continuaremos o nosso estudo do testemunho cristão desde a época dos apóstolos. Ao longo das eras, os homens têm se desviado da palavra de Deus. Todavia, alguns têm permanecido firmes e fiéis ao que o Senhor mostrou-lhes na sua palavra. Eles guardaram o bom depósito a eles dado, sendo fiéis à verdade que receberam do Senhor. E como nós sabemos, meus amados irmãos, a igreja é coluna e baluarte da verdade, coluna e base da verdade. O Senhor tem nos chamado para servi-lo, né? E precisamos ser fiéis àquilo que o Senhor tem nos mostrado. Amém. Jesus é o nosso Senhor. E finalizando nessa nossa aula, né? Eu sempre gosto de voltar aqui para esse slide, mostrando para vocês sobre essa visão geral, né, de toda a história da igreja. 5 séculos de declínios, 10 séculos de trevas e 5 séculos de restauração. E hoje eu tenho um último slide para mostrar para vocês, bastante interessante, sobre as pessoas que o Senhor tem, os vasos, né, úteis na mão de Deus, que Deus tem usado ao longo de todo o século, né, na posição que nós estamos hoje, né. Estamos vendo aí Zinzendorf. O foco principal da vida de Zinzendorf é que, através dele, o Senhor restaurou a vida da igreja como nunca antes, né? Até aquele momento, a vida da igreja nunca tinha sido tão bem praticada. Porém, nós vemos que não foi dado sequência, né? Por vários motivos, não foi dado sequência de uma maneira a perdurar até os tempos de hoje. Hoje eles são mais um grupo cristão, mais uma denominação. Todos esses itens nós já vimos, né? Os primórdios de educação, mais treinamento, vimos a propriedade de
Berthelsdorf, que foi onde ele começou o Herstag, né, que é onde eles começaram a viver a vida da igreja. Boa-vinda aos imigrantes, a vinda dos imigrantes, dos vários grupos cristãos chegando, buscando apoio, né? Nós também vimos o estabelecimento de uma comunidade e, finalmente, o início da prática da vida da igreja, que foi algo realmente muito precioso entre eles. Nós também vimos que eles foram pioneiros no evangelismo mundial, lembrando para vocês que nós estamos falando aqui de 1700, né? Foi quando realmente começou uma obra missionária de expansão do evangelho para todo o mundo, né? E com isso, a expansão da vida da igreja, né? Os irmãos iam, não era apenas um trabalho missionário, mas também eles estavam estabelecendo o viver da vida da igreja naqueles lugares que eles iam pregar o evangelho. Depois nós vimos um pouco mais sobre a vida do Zinzendorf, a situação da perseguição, da oposição, e como ele realmente, frente a essas circunstâncias de oposição, ele vivia uma vida crucificada. Nós também vimos com bastante ênfase a importância, né, dos hinos. A propósito, irmãos, nós temos visto essa questão dos hinos ao longo de toda a história, né? Nós vimos com Lutero, nós vimos com vários outros grandes vasos, pessoas usadas por Deus, que tinha a questão da prática dos hinos, sempre foi uma constante, né, ao longo da vida desses irmãos. Então, hoje nós vamos ver um pouco mais sobre a ênfase na unidade dos crentes, né? Ao longo da vida de Zinzendorf, né, ele tinha um sentimento muito forte, e isso era quase uma obsessão pela unidade entre os crentes. E ele buscava realmente que todos fossem um, né? Que todos tivessem a oração do Senhor, de João capítulo 17, colocada em prática. Esse desejo de Zinzendorf levou repetidamente a reunir vários grupos religiosos, vários grupos cristãos e denominações nas colônias americanas. Quando ele chegou nos Estados Unidos, ali na região da Pensilvânia, né? E ele tinha esse objetivo claro de ter uma expressão de uma congregação de Deus no Espírito. De 1742 a 1748, quando ele estava na Pensilvânia, Zinzendorf trabalhou com luteranos, menonitas, reformados, Schwenkenfelders, batistas, os Dunkers, separatistas e os morávios, a fim de que eles entendessem que a igreja é a comunhão dos santos, cuja cabeça é Cristo. Mas exteriormente pertencentes a diferentes denominações e concordavam com todos os pontos essenciais, ou seja, ele tentava mostrar para eles que, apesar de eles terem opiniões diferentes e terem doutrinas diferentes, os pontos essenciais a doutrina, né, relacionadas à salvação era o que importava que eles concordassem entre si. Todos somos salvos, todos cremos no Senhor, todos nós temos esse viver, né, de sermos filhos de Deus. Ele encorajava os irmãos, as pessoas, a não discutir entre si, mas a negociar no amor. Com respeito aos itens mais importantes da fé, a fim de chegarem o mais perto possível aos fundamentos, quanto aos aspectos não fundamentais, que não transmitisse a salvação, e suportar os outros em amor. Ou seja, ele percebia claramente que as pessoas, os irmãos, tinham visões diferentes, mas eles precisavam suportar uns aos outros, né, como diz lá na Epístola aos Efésios, né, e viver em amor. Todavia, essa tentativa não foi bem sucedida, em parte por causa da desconfiança das denominações e da suspeita de sectarianismo, ou seja,
eles falavam assim, o seu objetivo é levar as pessoas para a sua denominação. E isso foi algo que realmente aconteceu, né? Enquanto Zinzendorf estava trabalhando nas colônias americanas pela unidade do corpo de Cristo, a Igreja Moraviana, e aqui eu quero enfatizar essa questão, né? Eles criaram uma Igreja Moraviana, né? E ela estava sendo organizada para ser uma igreja separada e independente. Ou seja, os irmãos que estavam na Inglaterra estavam ali, sem mesmo os Zinzendorf saber, estavam preparando criando essa igreja moraviana. Então, Zinzendorf sempre se opôs a essa decisão, mas quando ele voltou, as mudanças já tinham sido feitas, então já não dava mais para voltar atrás. Os irmãos, entre aspas, constituíram uma igreja moraviana. Crédito precisa ser dado a Zinzendorf de ter visto claramente e se firmar na posição da unidade e de que os crentes todos partilhavam da vida divina. Ou seja, realmente, meus irmãos, o Zinzendorf tinha uma visão clara sobre a prática da vida da igreja, sobre a necessidade de vivermos como uma única igreja, né? Não termos divisões, não termos várias igrejas sobre diferentes doutrinas, porém, nós vemos que, pelo que ocorreu na história, os irmãos que o seguiam não tinham a mesma clareza. Ele viu como os irmãos e irmãs em Cristo, que como irmãos e irmãs em Cristo temos uma unidade que não existe entre os incrédulos. E essa é a nossa prática mesmo entre os grupos cristãos, entre os irmãos, você percebe que existe algo superior, existe um amor, existe uma interação entre nós de amor, de amor, né? De vida. Temos a mesma vida, que é a vida de Deus. A igreja verdadeira é uma questão de vida, como apresentado claramente na palavra de Deus. A falta de entendimento da unidade cristã verdadeira, todavia, não deveria impedir a comunhão cristã. Então, Spangenberg claramente afirma que qual era o entendimento de Zinzendorf sobre a unidade dos irmãos. Eles não irão jogar fora os nomes de irmão e irmã, pois estes são simples e bíblicos, mas a adição de boêmios ou moravianos deve ser considerado como sobrenomes produtores de sectarismo e divisão. Ou seja, toda vez que você coloca um sobrenome, você quer dizer que você está criando uma filiação, uma separação daqueles que têm outro sobrenome. Então, é isso que o Spangenberg quis dizer, né? Se você fala assim, somos igreja dos moravianos, você pertence a um grupo separado, somos igreja dos boêmios, né? Os irmãos unidos da Boêmia, então somos separados dos demais irmãos. Então, ele falou assim, é claro, olha, nós somos irmãos e irmãs. Muito simples, irmão, irmã. Ou irmão ou irmã. Agora, quando você fala irmão de tal lugar, irmão de tal denominação, você começa a criar um sectarismo, você começa a criar uma separação, falando que eu sou desse grupo, você é daquele outro grupo que tem um sobrenome. Olha só, irmãos, o hino que Zinzendorf escreveu sobre a unidade entre os crentes. E aqui, ontem, o irmão Duarte estava traduzindo, eu quero apresentar para vocês de primeira mão, Ciapistas, essa é a última versão desse hino de Zinzendorf. E também, como eu disse, eu trouxe aqui também a música, né?
vocês podem tocar esse hino e podem aprender a cantar, tá? Só em Cristo tem repouso nosso unido coração. Se amor já empolgou-nos, que nos cause inspiração. Nós de Cristo somos membros como viva expressão, corpo viva expressão. Seus comandos atendendo, neles somos irmãos. Esse hino é o hino de Zinzendorf, onde ele enfatiza a unidade, né? A estrofe 2. Vem, ó Grei, de novo em Cristo, a aliança renovar. Teu amor e teu serviço, muito fiéis lhe penhorar. Caso nossa unidade de amor se desfizer, nele aguarda em humildade, ele a pode reaver. Estrofe 3, meus irmãos. Faz, Senhor, por teu desígnio, uns aos outros nos amar, com afeto genuíno, teu amor, pois, externar. Mútuo amor mais nos aqueça, entrelace-nos aqui, todos num só tronco cresçam, ramos vivos sempre a ti, sempre em ti. Estrofe 4. Seja a nossa unidade como a tua com o Pai, e ninguém jamais se aparte desta bênção, vida e paz. Brilhe nosso testemunho como luz dos altos céus, e assim vai ver o mundo que de fato somos teus. Olha que interessante, meus irmãos, essa estrofe 2, né? Vem, ó Grei, Grei é rebanho, tá? De novo em Cristo, a aliança renovar. Teu amor e teu serviço muito fiéis lhe penhorar, ou teu amor e teu serviço de maneira fiel garantir que nós estamos dando ao Senhor, né? Isso é que significa esse lhe penhorar. Caso nossa unidade de amor se desfizer, ou seja, se nós perdermos a unidade, você que está na fé, está na unidade e no amor de Cristo, nele aguarda em humildade, ele a pode reaver. Então, essa era a esperança, esse era o viver, né, desse nosso irmão Zinzendorf. Então, é um hino que vocês podem cantar, vocês podem aprender, né? Só clicar aqui que ele toca o hino, né? E aí vocês podem, pouco a pouco, aprender o hino. Tá bom, irmãos? Conclusão. Alguns pontos adicionais precisam ser apresentados para concluirmos nossas aulas sobre Zinzendorf. Zinzendorf como um preletor. Olha que interessante, irmãos. Zinzendorf tinha o dom de falar. Ele preparava pouco para qualquer mensagem que dava. E eu percebo, irmãos, isso em alguns irmãos no nosso meio, que são irmãos que, por exemplo, vai ter uma mensagem para tem que compartilhar no domingo que vem. Tem alguns irmãos no nosso meio que não precisam preparar. Eles desfrutam tanto do Senhor, aqui em Campinas mesmo eu percebo isso. Desfrutam tanto do Senhor ao longo de toda a semana, que se eles tiverem que compartilhar e avisá-los que eles, 5 minutos antes, eles já estão prontos. E assim era Zinzendorf. Ele preparava muito pouco para qualquer mensagem que dava. Todavia, ele continuamente se ocupava com as coisas de Deus. Em todos os domingos, conforme vimos anteriormente, ele jejuava e estudava a palavra. Então, quando ele falava da abundância do seu coração. Então, irmãos, que essa possa ser a experiência de vocês, irmãos ciapistas, né? Zinzendorf explicava assim: no momento que eu começo a falar, eu sinto as brasas do altar. Eu percebo as diferentes situações espirituais dos meus ouvintes, ou seja, ele olhava para os irmãos e sabia como é que a situação que cada um estava, né?
e eles frequentemente derramam lágrimas. E isso acontece até mesmo com os soldados presentes. E Zinzendorf, como um pastor, né, ele considerava um privilégio servir a igreja que Cristo comprou com o seu sangue. E ele dava atenção especial aos menos privilegiados no mundo, incluindo os fracos, simples, e para aqueles que, que aparentemente não tinham nenhum dom. E às vezes ele gastava dias inteiros com os presbíteros, revisando a situação espiritual dos irmãos e irmãs e de como cuidar das necessidades dele. Então, ele tinha essa preocupação realmente como um pastor, né, de ovelhas, cuidando, né, individualmente de cada irmão. Zinzendorf aconselhava aqueles que estavam perturbados por tentação através de recordar os ataques severos que ele tinha tido durante os primeiros anos que os levaram para o Senhor. Jovens, todas as experiências que você tem hoje, pode ter certeza, um dia serão úteis para que você possa ajudar outros irmãos. Tenha essa consciência, né? A melhor defesa, explicava Zinzendorf, é amar o Senhor de todo o coração, confiar na palavra e de se esconder em Cristo. Então, apesar de ter ataques, a melhor coisa é amar, né? Não importa que ataques venham, se você aprende a amar, essa é a melhor defesa. Ao pastorear os doentes, né, ele primeiro perguntava qual era a causa da doença. Ele não perguntava sobre a origem física, mas perguntava qual era a intenção do Senhor em permitir aquela doença. Então, assim, era uma visão diferente, uma visão espiritual das situações físicas dos irmãos. Ele sabia que o nosso Pai Celestial estava cuidando de nós e que nenhum de nós ficaria doente se ele não permitisse. Quando a razão para a disciplina do Senhor fosse conhecida, a restauração estaria a caminho. A não ser que uma pessoa estivesse pecando a tal ponto que o Senhor sentisse que deveria removê-lo. Se aparecesse que a doença fosse de causa natural, Zinzendorf sentia que o cuidado pessoal, individual, pelos irmãos e irmãs era tão importante quanto os remédios, e que os irmãos e irmãs deveriam cuidar uns dos outros nas suas enfermidades. Então, ele tinha essa atenção individual com os irmãos que estavam doentes, que estavam com problemas físicos. Publicações. Zinzendorf tinha um encargo de publicar panfletos, sermões, artigos e hinos. Eram, na maioria das vezes, publicações dele próprio, apesar de, às vezes, não terem o seu nome, né, o nome da sua autoria. Eram publicados em latim, francês ou inglês, assim como em alemão. Ele publicou O Verdadeiro Cristianismo de Johann Arndt, que ele valorizava, né, essas publicações de Johann Arndt, que foi um irmão muito usado pelo Senhor, porém ele se opunha muito fortemente contra a Igreja Católica. Por isso, os artigos dele, né, de Johann Arndt, foram banidos da França. Então, Zinzendorf traduziu, tirando essas partes, né, e publicou em alemão. Ele também autorizou a tradução e publicação do livro em francês, omitindo as partes que tinham levado o livro a ser banido. Os trechos omitidos referiam-se à Igreja Católica, como eu falei. Seus últimos anos. Zinzendorf viveu em Londres, na Inglaterra, de 1749 a 1755, conforme eu já havia citado. Lá, ele preferia que os irmãos e irmãs simplesmente o chamassem de o discípulo. Naquela época, existia 20 mil moravianos reunindo-se na Inglaterra. Então, vejam como a obra tinha realmente de Zinzendorf tinha crescido, né, irmãos? Quando o banimento de Zinzendorf foi removido, lembram-se que ele tinha sido banido, né,
lá de Herrnhut, ele teve que sair de lá e ir para a Inglaterra, ele voltou para Herrnhut, né, em 1755. Então, ele viajou visitando a diáspora, que era um dos movimentos que ele tinha, né, que eu comentei na aula passada. Os irmãos e irmãs que viviam em diferentes países, né, na maior parte do tempo, ele morava em Herrnhut até a sua morte. Então, assim, esse foi uma maneira que ele tinha, ele viajava constantemente para visitar os irmãos e ver qual era a situação dos irmãos, e confortar os irmãos, e pregar para os irmãos, né, e ajudar na palavra. Essa era a prática, e essa prática levou ele a ficar muito desgastado fisicamente. Então, Zinzendorf morreu em 1760, com 60 anos, 4 anos após o senhor ter levado a sua esposa. Devido ao estresse das viagens constantes, ele ficou doente vários meses antes de falecer. No seu leito de morte, algumas pessoas próximas a ele estavam reunidos. Spangenberg lembra de algumas das suas palavras de despedida. Ele disse, né, o Zinzendorf disse: "Você imaginava, disse ele para um dos seus companheiros, que a oração de Cristo para que eles sejam um pudesse ser de modo tão alegre cumprida entre nós?" Ao falar sobre esse assunto, amor e gratidão transparecia no seu semblante. Ele também falou a David Nichtman, que era aquele cooperador dele, muito próximo dele, né? Ao refletir sobre o que o Senhor tinha feito por meio dos morávios, ele disse: "Você imaginava no princípio que o Senhor iria fazer o que vemos agora nos vários assentamentos morávios entre os filhos de Deus, de outras denominações e entre os incrédulos? Eu só roguei a ele por algumas das primícias entre os incrédulos, mas existem milhares deles." Nietzsche, que caravana formidável da nossa igreja está perante o Cordeiro. Mais algumas palavras foram registradas. Ninguém vai embora antes que o Senhor queira, e quando a perda possa ser suportada. Esse é um texto muito interessante, né, irmãos? Ninguém vai embora antes que o Senhor queira e quando a perda possa ser suportada. Nós vimos isso claramente quando o nosso irmão Dong dormiu no Senhor, né? Como que o Senhor, de maneira muito soberana, preparou toda a situação. E ele disse assim: "Eu também vou embora e haverá melhorias." Finalmente, naquela manhã, ele falou, sussurrando para John Watteville: "Agora, meu querido filho, vou para o Senhor. Estou pronto. Se ele não quiser mais me usar aqui, estou bem pronto para ir para ele." Então, ele se despediu e nesse dia de 9 de maio de 1760, Zinzendorf dormiu com o Senhor. Eu queria, então, irmãos, que vocês lessem comigo esses versículos, né? E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, irmãos, consolem-se uns aos outros com essas palavras. Louvado seja o Senhor. Nosso irmão Zinzendorf dormiu no Senhor, com certeza, junto com o irmão Zinzendorf e muitos outros, né, vão ressuscitar primeiro. E nós, se formos vencedores, né, vamos encontrar o Senhor juntamente com eles nos ares.
Eu gostaria, então, de agradecer vocês. Eu queria falar mais um item rapidamente, nesses últimos minutos aqui, que nós falamos de muitos irmãos ao longo dessa nossa trajetória, né? Muitos exemplos de irmãos que viveram, que serviram o Senhor, mas eu gostaria de compartilhar com vocês um aspecto muito interessante. Eu estava fazendo uma pesquisa e gostaria de mostrar mais um item para vocês, de que, ao longo de toda a história, Deus usou muitos irmãos, né? Nós vimos vários desses irmãos, não conseguimos olhar todos, obviamente, nosso curso aqui é bastante breve, né? Mas tive fazendo uma observação, esses que estão em amarelo aí na tela, são os irmãos, espero que vocês estejam vendo, né, a tela, são os irmãos que nós vimos, tá? Que nós estudamos. Então, assim, aqui tem uma relação em ordem numérica, né, de época que eles dormiram no Senhor até os tempos atuais, e aqui tem a idade deles, tá? A idade deles que eles dormiram no Senhor. Os que nós vimos foram esses, né? John Wycliffe, John Hus, Peter Schaustinski, Martin Lutero, Caspar von Schreckenfeld, George Fox, Madame Guyon, Christian David, e assim por diante. Né? Alguns irmãos nós estávamos, assim, vimos com mais ênfase, mais tempo, né? Martin Lutero e com Zinzendorf, não deu para nós vermos os Irmãos Unidos da Inglaterra, que é John Nelson Darby, Anthony Norris Groves, mas nós demos uma pincelada em todos esses irmãos ao longo da história. E eu estive observando uma questão muito interessante, irmãos, de toda a história. Nós tivemos irmãos que tiveram diferentes tempos de vida, né? Digamos assim. E eu tive uma grata satisfação de ver que o nosso irmão Dong Yulan foi o irmão que mais tempo viveu, né? E provavelmente um dos irmãos que mais tempo serviu o Senhor ao longo da sua vida. Né? E outra característica muito preciosa do nosso irmão Dong é que ele treinou ao longo de nada mais, nada menos do que 40 anos, né? Irmãos que estiveram do lado dele e com um treinamento, eu diria assim, quase que diário, por 40 anos, irmãos que hoje estão à nossa frente, que é o nosso irmão Pedro, Esdras, Miguel e André. Então, assim, ao longo de toda a história, irmãos, assim, eu não fiz um estudo completo, né? Mas esses irmãos todos realmente prepararam pessoas, né? Esses irmãos todos prepararam irmãos que para levar adiante aquilo que eles tinham visto e a prática que eles tinham visto, e a maioria deles, eu diria assim, a maioria quase que total, né, com pouquíssimas exceções, criou os seguidores deles, criava denominações para manter, para guardar aquelas verdades e aquelas práticas que aqueles irmãos viram, né? E criaram o que nós chamamos hoje de denominações. São grupos cristãos com um nome ou com um sobrenome, como eu disse, né? Que levando nesse sobrenome aquela doutrina, aquela prática, aqueles conhecimentos que aqueles irmãos tinham visto. Até mesmo os irmãos da Morávia que nós vimos. Né? Então, assim, o que o Senhor tem nos mostrado é que nós temos que ser a igreja. Mas que igreja? Não tem sobrenome, não precisa de sobrenome. Não precisa ter uma denominação depois de igreja. Nós somos simplesmente a igreja. Né? E como que você se reúne? Nos reunimos como o Senhor nos mostrou. Nos reunimos na cidade onde nós estamos. Essa é a nossa visão,
Esse é o nosso encargo. E é isso, louvado seja o Senhor, que vai trazer o Senhor de volta. Esse viver prático da vida da igreja, cotidiano, nas nossas famílias, nas nossas casas, no nosso dia a dia, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos leve a prosseguir dessa maneira positiva, amando a volta do Senhor, apressando a volta do Senhor. Jovens, irmãos seapistas, que o Senhor nos abençoe e nos leve a prosseguir dessa maneira, né? Jesus é o nosso Senhor.